Olá, amigos do Sicredi Ibiraiaras, espero que todos vocês estejam bem. Confiram agora a previsão do tempo para todo o Brasil, mas é claro que com o devido destaque para as áreas de abrangência do Sicredi em Ibiraiaras e também no Triângulo Mineiro. Mas antes da previsão, vamos falar um pouquinho sobre a neutralidade climática e a expectativa para o fenômeno Laninha. De acordo com o último relatório do NOAA, o Laninha deve se desenvolver ainda nos próximos meses e ganhar mais intensidade, especialmente no fim do ano. Por enquanto, o que temos é a neutralidade como fase vigente, ou seja, sem o El Ninho e ainda sem o Laninha. Bom, vamos ver as condições atuais de umidade. O mês de agosto ele começou marcado pelo tempo firme, voltou a chover especialmente na região sul. Neste último fim de semana, a chuva alcançou áreas como São Paulo e Mato Grosso do Sul, mas algo muito fraco, muito localizado, e é só para essas regiões agora em agosto. O mês deve fechar com os maiores acumulados de chuva na região sul do Brasil. Esta vai ser uma semana completamente seca em grande parte do país. Deve voltar a chover na semana que vem, mas apenas na região sul do Brasil, e isso especialmente no Rio Grande do Sul. Inclusive, para Santa Catarina e o Paraná, a tendência é que a chuva não alcance a média histórica para o mês de agosto. De qualquer forma, temos bons índices de água disponível no solo no Rio Grande do Sul, mesmo diminuindo a quantidade de água disponível no decorrer agora desta semana, principalmente, que deve seguir com um tempo mais firme. Bom, chuva dos próximos dias. Essa previsão aqui de chuva no extremo sul do Rio Grande do Sul fica mais para o início da semana que vem, de domingo para segunda-feira. Como eu já falei, esta vai ser uma semana inteirinha de tempo firme e essa condição é uma condição abaixo da média histórica para os três estados de uma forma geral da região sul do Brasil. Do período de 20 a 26 de agosto, aí a chuva retorna para a região sul, isso especialmente entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde inclusive vai ultrapassar a média histórica para esse período de 20 a 26. E o modelo de previsão de ontem para hoje, ele aumentou essa previsão de chuva, tá? Inclusive por isso que está dando um volume mais expressivo. De 27 até o dia 2 de setembro, a chuva dá uma reduzida, mas não deixa de acontecer. Início de setembro volta a chover com mais intensidade no sul. E aí, perto de meados de setembro, os maiores acumulados ainda ficam para a região sul do Brasil, mas a gente já começa a enxergar algum sinal aqui de instabilidade entre o sudeste e o centro-oeste do Brasil. Ainda não dá para bater o martelo se teremos alguma chuva agrícola. Se ocorrer, vai ser mais para o final do mês de setembro, mas, ao que tudo indica, a gente já vai ter algum sinal de instabilidade entre essas duas regiões. Olha, aumentando mais essa instabilidade aqui entre os dias 17 e 23 de setembro, mas ainda com os maiores acumulados entre Rio Grande do Sul, no máximo Santa Catarina. Quanto à temperatura, o mês de agosto vai ser marcado pelo sobe e desce de temperatura. O mês começou quente, esfriou muito nesses últimos dias. Esta vai ser uma semana ainda bem gelada. Semana que vem o calor retorna para o Brasil. E depois, no último decêndio, depois ali do dia 22, 23 de agosto, a temperatura volta a cair e, dando uma olhadinha mais para frente, volta a subir novamente na virada do mês de agosto para setembro. Então, um mês marcado aí pelo sobe e desce de temperatura. De acordo com esses mapas aqui, o que mais chama a atenção é a temperatura mínima, que nesta semana fica mais baixa para o centro e sul do Brasil. Semana que vem o frio diminui, principalmente no centro-oeste, e depois o frio retorna, especialmente para a região sul, para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, sudoeste do Paraná, entre os dias 22 e 26 do mês de agosto. Então, olha só, a gente tem essa onda de frio aqui, no último decêndio, depois voltando a esquentar na virada do mês. Depois tem mais alguns episódios de frio em setembro, mas eles serão menos intensos e mais espaçados, ou seja, o modelo de previsão de temperatura ele está confirmando aí a redução do frio a partir do mês de setembro e, portanto, deixando bem baixo o risco para geadas tardias. Bom, tendência de chuva e temperatura para os próximos 30 dias, começando por Antônio Prado. A chuva volta na semana que vem, como eu falei para vocês. Se a gente traçar uma linha aqui, ó, em direção à escala de precipitação, dá mais de 30 milímetros em um só dia. Depois disso, é uma chuva mais fraca,
fraca, mas que não deixa de acontecer, e a temperatura, olha o sobe e desce aqui, ó, variando bastante, tá? A gente tem essa temperatura mais baixa nesta semana, voltando a subir até o final da semana, depois baixando de novo, subindo novamente, e ali, ó, no comecinho do mês de setembro, caindo de novo, ou seja, sobe e desce de temperatura. O mesmo é válido para a região de Campestre da Serra, essa semana inteira de tempo seco, voltando a chover a partir do início para o meio da semana que vem, e sobe e desce na temperatura também, uma grande variação de temperatura, inclusive ainda no começo do mês de setembro. Uberaba, Minas Gerais, representando o Triângulo Mineiro, por enquanto, nada de chuva para os próximos 30 dias. A temperatura volta a subir, olha só como sobe bem, tanto a temperatura mínima, que é a da madrugada, quanto a temperatura máxima. A máxima vai subir cada vez mais, então a gente vai até encerrar aí o mês de agosto com temperaturas elevadas, começando ali o mês de setembro com bastante calor durante as tardes, com pouca variação de temperatura, tá? Variou bastante agora, depois deve se manter elevada, sobretudo durante as tardes. Agora, um breve resumo dos outros municípios. A gente tem volumes em torno de 15 a 30 milímetros em diversos municípios. Olha, IP com 30 milímetros, Protásio Alves, 25 milímetros, Paraí, São Jorge, 17 milímetros. É um volume expressivo de chuva, mas que só vai acontecer, embora essa previsão seja para os próximos 10 dias, essa chuva só vai acontecer do início para o meio da semana que vem, tá? Até lá, a expectativa é de tempo seco. E como eu já falei, com uma grande variação na temperatura. Para o Triângulo Mineiro, nada de chuva e a temperatura volta a subir. Já a partir do meio dessa semana, a temperatura entra em elevação e o calor está garantido para os próximos dias. Por hoje é só, tenham todos uma excelente semana e até a próxima.